Olá, pessoal, tudo bem? Para que a gente estuda história? Bem, a história é a ciência, o campo do conhecimento, que estuda sobre as ações dos seres humanos ao longo do tempo. Ou seja, tudo que os seres humanos, que os grupos humanos produziram, que se refere à vida em sociedade, política, economia, cultura, religião, tudo que faz parte da vida humana que os seres humanos foram construindo ao longo do tempo. Nesse sentido, a história ela serve para que a gente consiga compreender o nosso presente. Isso mesmo, compreender o nosso presente, a atualidade, a nossa realidade. Mas como isso, professora? Se estudo o passado, como é que eu vou entender o presente? Porque é analisando, olhando para o passado, para as sociedades que existiram antes de nós, que nós conseguimos compreender, entender, identificar o caminho que a humanidade percorreu para chegar nos dias de hoje. E isso também serve para que a gente possa meio que planejar aí, ter um norte, um caminho para seguir para construir o nosso futuro, tá? A história, como ela faz parte do tempo, ela é o objeto da história é o tempo, ela está em constante transformação e a história não para nunca. E dessa forma somos nós. Nós estamos em constante transformação. Então, por isso que a gente estuda história para identificar também as mudanças e as permanências que o tempo deixou ou que o tempo transformou. Na escola, a gente costuma aprender uma história que é contada a partir contada dos grandes nomes, dos grandes personagens históricos, reis, rainhas, presidentes, constituições. A gente estuda sobre datas importantes, sobre eventos marcantes. Mas a história não é só dessas coisas, dessas pessoas importantes. A história ela é nossa. Somos também nós que construímos a história. Por isso que hoje em dia tem muitos historiadores e muitos professores de história que procuram pesquisar e abordar uma nova visão da história. A visão dos povos, uma abordagem sobre o dia a dia das populações, por que se veste desse jeito, por que tem esses hábitos alimentares, por que tem esses aspectos religiosos. Então, tudo isso hoje é uma nova forma de contar a história, tá? E é nesse sentido que a gente diz que a história é responsável por não deixar morrer a memória dos povos, das nações, das civilizações, a memória dos nossos antepassados. Nós temos uma história, nós viemos de algum lugar. Então, isso faz parte da história que nós aprendemos. O historiador é o profissional que é responsável por pesquisar, por analisar, por interpretar o passado. Tudo aquilo que o ser humano deixou. E como ele faz isso? Por meio das fontes históricas. E as fontes históricas, então, elas permitem que o historiador consiga construir uma narrativa histórica. Para isso, nós dizemos que existem dois tipos de fontes históricas. As fontes históricas materiais e as fontes históricas imateriais. As fontes históricas materiais é um conjunto de objetos que podem ser palpáveis, manuseáveis pelo historiador, como, por exemplo, livros, revistas, fotografias, roupas, objetos, ferramentas, documentos, cartas, diários, enfim, uma infinidade de coisas que o historiador pode utilizar para pesquisar. E existem também as fontes históricas imateriais, que são aquelas abstratas, lendas, folclore, danças, músicas, contos, tudo isso que faz parte da memória, e que é passado de geração em geração. Além de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero completar dizendo que a história, além de todos esses objetivos,
ela também contribui para que nós nos tornemos seres, sujeitos críticos e reflexivos. Que a gente seja capaz de refletir sobre as nossas ações e as ações da sociedade em que a gente está inserido. Porque, afinal de contas, gente, nós estamos escrevendo uma nova história. E essa história que nós estamos escrevendo hoje, ela vai ser contada no futuro. Ela vai ser estudada no futuro. Então, que a gente possa refletir e perceber que a história é muito importante para a nossa vida. Que nós não somos ninguém, não somos sozinhos. Né? Nós somos um indivíduo que faz parte de uma comunidade e que tem uma história para ser contada e que está contando a sua história, está construindo a sua história para o futuro. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e dessa reflexão sobre o que é a história e a importância dela para a nossa vida. Um beijo a todos e até mais!